Fala galera, tudo bem? Professor Alexandre Moura, dando começo aqui, né, o nosso trabalho da FUVEST, primeira fase. A gente selecionou aqui um material bem interessante para vocês, onde a gente vai revisar tópicos dentro da matemática de diversos assuntos, né? Vamos passar pela geometria, vamos passar pelos logaritmos, pela combinatória, pela parte de probabilidade, para deixar vocês bem preparados, bem aptos para fazer essa primeira fase da prova da FUVEST. Prova essa tão esperada, tá, gente? Então vamos iniciar aqui, galerinha, nossa primeira questão. Vocês já estão conseguindo ver na tela aí? Primeira questão, uma questãozinha bem tradicional, questão de geometria espacial. O texto diz assim pra gente, ó, um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir. Sabe-se que a base e o topo do vaso são a circunferência de raio R, né, que mede 10 centímetros, e a parte central é uma circunferência de raio R de 5 centímetros, e a medida H é 12. Aí eu quero determinar a capacidade volumétrica desse vaso em centímetros cúbicos. Então vamos marcar aqui algumas informações. A gente sabe que o raio grande vale 10, né? A gente sabe que o raio pequenininho vale 5. E a gente sabe que essa altura aqui, ó, né, que foi dada, essa altura aqui ela vale 12 centímetros. Beleza. Isso aqui é a altura de quê? Isso aqui é a altura do tronco, né? É o tronco de cone. Aí a questão pediu para a gente calcular a capacidade volumétrica. O que é a capacidade volumétrica? É o volume, né? Determinar o volume em centímetros cúbicos. Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse volume em centímetros cúbicos? Bem, uma alternativa que a gente teria para essa questão seria a gente primeiro imaginar o seguinte: vamos imaginar que você vai pegar essa figura e você vai desmembrar, você vai quebrar essa figura, tá? Eu tenho um tronco de cone na parte de cima e tenho um tronco de cone na parte de baixo. Então, vou desmembrar, vou quebrar essa figura e vou deixar dois cones separados. A minha ideia seria o seguinte: eu vou calcular o volume de um tronco de cone, e aí, quando eu pegar esse volume de um tronco de cone, eu vou multiplicar por 2. Tranquilo? Então, inicialmente, a gente tem um tronco de cone que teria esse formatozinho aqui, ó. Vamos imaginar somente o tronco de cone que está embaixo, tá? Você tem uma figura dessazinha que está aqui, ó. Tem um cone, certo? Esse cone foi feito um corte paralelo à base e a gente tem essa estrutura aqui de baixo, que é exatamente o tronco de cone, né? Eu vou marcar mais forte aqui para vocês, ó. Então, essa figurazinha aqui de baixo, ela representa para a gente o tronco de cone. Beleza, desse tronco de cone, o que é que a gente tem? A gente tem esse raio grande que está aqui, né? Que vale quanto? Esse raio grande vale 10 centímetros, o raio grande. Se a gente fizer um corte bem aqui, ó, isso aqui é a nossa secção circular. A gente vai gerar um outro conezinho aqui em cima, né? Que é o cone menor. Esse cone grande e esse cone pequeno, eles vão ser semelhantes. Desse cone menor, a gente sabe esse raio aqui. Quanto é esse raio? Esse raio aqui vale 5 centímetros, né? Que é exatamente esse raiozinho bem aqui, ó, que é 5, e esse Rzão aqui, ó, que é 10. E a gente também sabe, pessoal, essa altura aqui, ó, que é a altura do tronco do cone. Quanto é que é essa altura aqui? 12 centímetros. Essa altura do cone pequeno, a questão não deu pra gente. Vou chamar essa altura de Hzinho. Então, essa altura bem aqui, ó, a gente vai chamar de Hzinho. Beleza. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Então, nossa primeira parte do problema seria trabalhar a semelhança entre esse cone grande que eu tenho e o cone pequeno. Então, eu vou trabalhar a semelhança assim, ó. Eu vou dizer que a altura do grande está para a altura do pequeno, assim como o raio do grande está para o raio do pequeno. Então, vai ficar assim, ó. Quanto é que é a altura do grande? A altura do grande seria o Hzinho mais 12, né? Tá para a altura do pequeno. Quanto é a altura do cone pequeno? É o Hzinho. Assim como o raio grande, quanto é o raio grande? O raio grande é 10 e o raio pequeno é 5. Aqui a gente podia simplificar, né? Isso aqui vai dar 2. Quando a gente multiplicar cruzando, vai ficar assim, ó. 2 vezes o Hzinho vai ser igual ao Hzinho mais 12. Com isso aqui, a gente consegue concluir que esse Hzinho vale 12 centímetros. Então, esse Hzinho que está bem aqui, ó, que a gente não sabia, a altura do cone pequeno,
12 centímetros. Daí, a conclusão que a gente vai chegar, qual é? É que a altura do cone grande vai ser esse 12 mais o Hzinho, né? Então, seria 12 mais 12, 12 mais 12, 24 centímetros. Isso seria a altura do cone grande, né? A altura do cone grande. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, segunda parte. Eu vou fazer o cálculo do volume do tronco do cone. Aí, como é que seria o volume do tronco do cone? Eu posso pegar o volume do cone grande e tirar o volume do cone pequeno, né? Então, na realidade, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o cone grande seria isso aqui tudo, né? Ó, o cone grande seria você pegar isso aqui tudo. Aí, dessa parte toda, né, como eu quero somente o tronco de cone, eu vou retirar essa parte aqui pequena, ó. Eu vou tirar esse volumezinho bem aqui, ó, do cone todinho. Então, calculo o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Aí vai sobrar, então, que o volume do tronco do cone vai ser... O volume do cone grande é 1/3 da área da base. A área da base é πr ao quadrado, ó, o raio vale 10, né? Esse raio aqui vale 10, esse aqui é 5. Então, 10 elevado ao quadrado vezes a altura. A altura é 24, que é a altura do cone grande. Menos o volume do pequeno, que é 1/3 da área da base, π vezes r ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes a altura. A altura do cone pequeno, 12, né? Dá para cancelar esse 24 com esse 3, aqui vai sobrar 8. Então, eu vou dizer que o volume do tronco do cone vai ser 100 vezes... Aqui dá 8, né? Ó, 8. Então, vai ficar 100 vezes 8 dá 800. Que dá 800 vezes π, menos... Esse 12 aqui vai com 3, vai sobrar 4. Aí fica 4 vezes 25 dá 100. Então, aqui dá 100 vezes π. Então, eu vou dizer que o volume do tronco do cone vai ser igual a 800 menos 100 dá 700 vezes π centímetros cúbicos. Com isso aqui, a gente tem a nossa resposta da questão agora. O que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente fazer o cálculo do volume do vaso. O vaso é composto de quê? O vaso é composto de 2 troncos de cone, né? E esses 2 cônicos, eles são exatamente idênticos. E aí, como a gente já sabe então o resultado seria 2 vezes 700 π. Isso aqui dá 1.400 π centímetros cúbicos. Então, 1.400, alternativa da questão, alternativa letra A da nossa primeira questão. Beleza, gente? De boa para vocês? Tranquilo essa? Então, essa foi a nossa primeira questão de hoje, questãozinha de geometria espacial. Uma questão onde a gente trabalha os elementos do cone, né? Lembrando que se a gente, no lugar de tronco do cone, se eu tivesse o tronco de pirâmide, a ideia seria basicamente a mesma, né? Seria trabalhar com semelhança. Tem uma fórmulazinha para o tronco do cone, tem fórmula para o tronco da pirâmide, e eu preferi fazer essa aqui por semelhança, até porque eu acho que abre mais o leque, no lugar da gente trabalhar uma coisa muito específica, né? Que é o tronco do cone do cone jogar uma fórmula, vamos trabalhar com semelhança, porque a gente abre mais a cabeça para outras coisas. Tranquilo? De boa, então? Então, vamos para a nossa questãozinha de número 2, tá? Ver aqui o que é que trata a questão de número 2. Questão de número 2, aqui eu deixei um espaço para a primeira, vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, o enunciado diz o seguinte para a gente. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo. Então, ele tem uma madeira, né, que é no formato de um triângulo retângulo. Vou colocar aqui, ó, um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, certo? E aí o enunciado da questão diz para a gente o seguinte, que esse triângulo retângulo aqui, ele tem catetos que medem 12 e 35. Então, vamos dizer que esse cateto aqui, ó, que eu estou colocando aqui como se fosse o cateto menor, mede 12. E esse outro cateto aqui, que é o cateto maior, ele mede 35. Beleza. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo, né? Então, ele precisa tirar de dentro dessa figura uma outra figura que é um quadrado, né? Ele tirar um outro quadrado
dentro desse triângulo que está aqui. Esse quadrado precisa ser o maior quadrado possível, só que tem um detalhe, ó, tem que ter um dos ângulos retos do quadrado, tem que coincidir com o ângulo reto do triângulo. Então, na realidade, o que eu quero fazer é o seguinte, ó, eu quero tirar um triângulo, um quadrado, certo? E aí o quadrado que a gente vai tirar, pessoal, é esse quadrado bem aqui, ó. Aqui o quadrado que eu vou tirar de dentro desse triângulo retângulo, fazendo com que um dos ângulos retos aqui coincida. Então, está aqui o outro ângulo reto, está aqui o terceiro, está aqui o quarto ângulo reto. Aí, qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é: qual é a medida do lado do quadrado? Eu já sei que, por característica, o quadrado tem todos os lados com medidas o quê? Medidas iguais. Então, cada lado desse eu vou chamar de L, tá? Então, esse lado daqui para cá, ó, esse lado daqui para cá eu vou chamar de L. Então, esse pedacinho daqui para cá também é L. E assim, todos os lados desse quadrado aqui são iguais a L. E aí, a pergunta da questão é a medida do lado do quadrado. Como é que a gente vai fazer isso para calcular a medida do lado do quadrado? Eu vou dar aqui uma sugestão para vocês, né? Esse tipo de questão aqui é um tipo de questão que é bem comum, bem tradicional, e a gente poderia trabalhar essa questão aqui simplesmente pensando na parte de semelhança de triângulos. Como assim, semelhança de triângulos? Imagine que eu vá batizar esse triângulo grande aqui, ó, de triângulo ABC. Aí eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó, que eu vou chamar de P, e esse outro ponto que eu vou chamar de Q. E eu vou dizer, gente, que esses dois triângulos, o triângulo grandão e esse triângulo pequeno aqui da ponta, ó, aqui de baixo, eles são dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles apresentam dois ângulos que são ordenadamente congruentes. Suponha que a gente chame esse ângulozinho aqui de θ. Eu não sei quanto é o ângulo θ. Mas eu podia dizer o seguinte, ó. Eu podia dizer para vocês que esse triângulo grande que nós temos e o triângulo pequeno que a gente acabou de formar, vamos indicar que triângulos são esses aqui, ó. Isso aqui é o triângulo ABC. Esse triângulo ABC tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo θ, né? Esse triângulo pequenininho que está aqui na ponta, ó, ele também tem um ângulo de 90 graus na mesma posição, que é esse ângulozinho bem aqui, e tem um ângulo θ. O importante é a gente colocar os ângulos na mesma posição. Esse aqui é o ponto P, esse aqui é o ponto Q, e esse aqui é o ponto B, né? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que esse lado aqui mede 12 e esse lado aqui mede 35, é o triângulo grande, né? É o lado AC e o lado BC. Esse lado aqui mede L, é exatamente essa pergunta, quanto é que é o L. E esse segmento aqui, ó, de Q até B, ele vale 35 menos L, né? 35 é a medida toda, a gente desconta esse L que está aqui. Então, esse pedacinho aqui, ele é 35 menos L. Certo? Com isso aqui, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E se esses dois triângulos são semelhantes, significa dizer o quê? Que as medidas dos seus lados são proporcionais. Então, dois triângulos semelhantes têm medidas de lados correspondentes que são proporcionais. E o que é a proporção? É dizer que o resultado da divisão é constante, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente pode dizer aqui que a base do primeiro está para a base do segundo, assim como a altura do primeiro está para a altura do segundo. Base do primeiro para a base do segundo, a altura do primeiro para a altura do segundo. Então, a conclusão da questão seria o seguinte, bora lá. Vou colocar aqui a base do primeiro, que é 35, está para a base do segundo, que é 35 menos L, assim como a altura do primeiro, que é 12, tá para a altura do segundo, que é L. Daqui eu vou só multiplicar cruzando. Vai ficar assim, ó. 35 vezes L, né? Ó, 35 vezes L igual a 12 que multiplica 35 menos L. Aí aqui vai ficar 35 vezes L. Aqui fica 12 vezes 35 dá 350 mais 70, né? 420. Então aqui dá 420 menos 12 vezes L, ó, menos 12L. Esse menos 12 passa mais 12, aí tu vai ter então que 47, né? 47 vezes L é 420. Então, esse L aqui, ele vai ser aproximadamente 420 dividido por 47. Se tu pegar 420 e dividir por 47, isso aqui vai dar, ó, se fosse 470, né?
fosse 470, dava 10. Aí tirando 47 ainda dá mais, né? Isso aqui dá aproximadamente 9, ó. 8, alguma coisa dá 9. Então, aproximadamente 9, alternativa da segunda questão, letra C. Na verdade, dá um pouquinho menos de 9, né? Deve dar 8,8, 8,9 o resultado dessa divisão aqui. A alternativa final da questão, alternativa letra C. Então, vejam o seguinte, ó. A gente acabou trabalhando, gente, com duas questões, uma questão de geometria espacial, uma questão de geometria plana, mas as duas, elas têm uma coisa em comum. A questão de geometria espacial, a gente trabalhou com a ideia de semelhança, né? Só que foi semelhança de sólidos. E essa outra questão aqui de geometria plana, a gente acabou trabalhando a ideia de semelhança de figuras planas, semelhança de triângulos, está aqui. Mas as duas têm uma pegada bem parecida. Então, primeira questão de geometria espacial, segunda questão de geometria plana. Seguindo ainda a ideia da nossa geometria, vamos agora então resolver a nossa questão de número 3 agora, tá, gente? Essa questão de número 3, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Questão de número 3, deixa eu passar aqui. É uma questãozinha do tema geometria analítica, tá? A questão diz assim, ó, um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se ele é equidistante dos eixos x e y e pertence ao círculo de equação x2 mais y2 menos 2x menos 6y mais 2 igual a zero. Aqui, ó, tem um trabalho que eu não preciso desenvolver, né? O enunciado da questão já está dizendo que essa equação que a gente tem aqui é a representação da equação de um círculo. Vejam que essa equação aqui, gente, é uma equação que está toda desenvolvida. Isso aqui é o que a gente chama de equação geral. Eu posso reduzir essa equação para encontrar o centro e o raio da circunferência. Eu vou fazer isso depois só para a gente lembrar. Como é que a partir da equação geral a gente consegue chegar na equação reduzida. Mas para a resolução dessa questão aqui, vou deixar essa redução como uma observação para depois. Mas para a resolução dessa questão aqui eu não preciso. O que eu preciso é o seguinte, eu preciso de um ponto que eu estou dizendo que pertence ao conjunto F, que seja equidistante do eixo X e do eixo Y. Então, primeira observação que eu vou fazer aqui, ó. Primeira observação. Imagina que tu tem aqui, ó, o plano cartesiano, certo? Eixo X e eixo Y. E tu quer um ponto que está à mesma distância do X e do Y. Então, por exemplo, se a gente pegar um ponto bem aqui, ó. Se eu disser que esse ponto ele tem coordenadas, por exemplo, 2 e 2. Esse ponto que tem coordenadas 2 e 2, ó, né? Na reta x é 2, na reta y é 2, então ele está exatamente à mesma distância. Se a gente pegar um outro ponto, por exemplo, que tem coordenadas, sei lá, 4 e 4, é um outro ponto que está equidistante do eixo x e do eixo y. Na realidade, se a gente pegar qualquer ponto que está em cima dessa reta aqui, essa reta é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Essa reta é a reta y igual a x. Então, todos os pontos que estão localizados em cima dessa reta, elas estão à mesma distância do eixo x e do eixo y, seja no primeiro quadrante, seja no terceiro quadrante, né? Você calcular a distância para o eixo x e a distância para o eixo y, essas distâncias aqui são exatamente iguais. Acontece que se tu pegar essa outra reta aqui, ó, que é exatamente a outra bissetriz, que a gente chama de B24, bissetriz do segundo e do quarto quadrante, esse ponto que está localizado em cima da bissetriz, ele também é equidistante, né? É equidistante por um motivo bem simples, ó. Essa distância aqui e essa são iguais, porque como esse ângulozinho bem aqui, ó, é 45 graus. Ah, mas por que é 45? Porque é uma bissetriz, né? Esse ângulo aqui é 90. Então, esse ângulo aqui de cima, ó, ele também tem que ser 45. Então, esses dois lados aqui são lados iguais. Essa equação aqui da bissetriz dos quadrantes ímpares, do B13, é o y igual a x, e essa outra aqui é o y igual a menos x, né? Bissetriz dos quadrantes pares. Então, primeira coisa que a gente tem que imaginar nessa questão. O enunciado está falando de um ponto
genérico de coordenadas x e y do plano cartesiano que pertence a um conjunto F. Por que eu estou dizendo que pertence a um conjunto? Porque não existe só um ponto que está aqui distante. Existe um conjunto de pontos que está aqui distante. É um lugar geométrico isso, né? Que é aqui distante do eixo x e do eixo y. Então, todos os pontos que têm essa característica são pontos que estão localizados em cima das bissetrizes, ou da bissetriz dos quadrantes ímpares, ou então da bissetriz dos quadrantes pares. Então, esse ponto aqui, ó, que a gente está procurando, ou ele vai ter y igual a x, ou então esse ponto aqui vai ter y igual a menos x, porque são os únicos pontos que estão aqui distantes do eixo x e do eixo y, certo? E aí o enunciado da questão está dizendo também que esse ponto que tem essa característica, ele pertence a esse círculo. Então, se o ponto pertence ao círculo, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar as coordenadas do ponto e substituir. Então, vamos colocar aqui, ó, quais são as coordenadas do ponto. Eu vou colocar aqui duas possibilidades. Eu vou chamar de F1 e vou chamar de F2. Tem um ponto, né? Que o y vai ser igual ao x, ó, nesse ponto. Então, se esse ponto y vai ser igual ao x, eu posso até colocar assim, ó, x e x, né? O x vai ser igual ao y. E no outro ponto, como o y vai ser igual a menos x, eu posso colocar assim, ó, eu posso colocar x e no lugar do y a gente coloca menos x. Esse ponto aqui, ele pertence à circunferência e esse ponto aqui pertence à circunferência. Se cada ponto desse pertence à circunferência, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas do ponto e vou substituir na equação da circunferência. Então, vamos lá para o primeiro caso. Eu vou dizer que o ponto F1, ele tem coordenadas x e x, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x e x de novo, né? E ele pertence à circunferência. A circunferência aqui, vamos ver que equação é essa aqui. x2, y2, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, o que mais? Menos 2 menos 6, então menos 2x, menos 6y, mais 2, né? Mais 2 igual a 0. Então, mais 2 igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e vou substituir na equação. Se eu pegar o ponto para substituir na equação, então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter x ao quadrado, no lugar do y é x também, né? Então, aqui também vai ficar x ao quadrado, menos 2x, menos 6 vezes x, ó, o x e o y são iguais. Isso aqui mais 2, isso aqui tudo vai ser igual a 0. Então, isso aqui, ó, juntando vai dar 2 vezes x ao quadrado, juntando esse aqui com esse vai dar menos 8 vezes x, mais 2 igual a 0. A gente consegue dar uma simplificada aqui. Eu consigo dividir todo mundo por 2, né? Aí, se a gente dividir todo mundo por 2, aqui vai ficar x ao quadrado, menos 4 vezes x, mais 1 igual a 0. Então, vejam o seguinte, eu vou continuar com a resolução, porque meu objetivo aqui é determinar quais são as coordenadas dos pontos aqui, tá certo? Então, são dois valores iguais. Então, vamos calcular aqui o delta da equação. O delta vai dar b ao quadrado, é menos 4 ao quadrado aqui, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Aí, o delta da equação aqui vai dar 16 menos 4. 16 menos 4 vai dar 12. Aí, se o delta é 12, ó, quando a gente for calcular as raízes, fica assim, ó. Fica menos b, então fica 4, né? Mais ou menos a raiz de delta. Aí eu vou tirar a raiz de 12. O 12 é 4 vezes 3, então vai ficar 2 raiz de 3. E 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou ter dois valores para o x. x1 e x2. Se a gente dividir tudo aqui por 2... fica 2 mais raiz de 3, e aqui vai ficar 2 menos raiz de 3. Aí, com isso aqui, ó, a gente vai ter, gente, os dois pontos, né? Quais são os... Aqui tem, no caso, dois pontos, ó, porque tem dois valores para o x. Qual o valor do x? 2 mais raiz de 3. Então, fica assim, ó, 2 mais raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Isso aqui é o valor do x e o valor do y do ponto, já que o x e o y são iguais, né? Ou então, a outra possibilidade do ponto seria 2 menos raiz de 3 e 2 menos raiz de 3.
aqui é o valor do x, isso aqui é o valor do y. O que é que a gente pode dizer? Que esse primeiro ponto aqui, ele pertence ao primeiro quadrante. Por que é que esse primeiro ponto pertence ao primeiro quadrante? Porque 2 mais raiz de 3, certamente é um valor positivo. E esse segundo ponto aqui, ele é um ponto que também pertence ao primeiro quadrante, né? Esse ponto que está aqui, ó, ele também é um ponto que pertence ao primeiro quadrante. Achei esse ponto F2 está no primeiro quadrante, tá, ó, porque 2 é maior do que a raiz de 3, né? Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então, isso aqui, ó, dá um valor positivo. Isso aqui é a mesma coisa, dá um valor positivo. Então, x positivo e y positivo, então, são pontos do primeiro quadrante. Então, quando a gente fez a substituição, no caso aqui, a minha primeira substituição, né? O que é que a gente deduziu? Que a gente encontrou, por enquanto, 2 pontos. A gente encontrou 2 pontos. Está aqui o primeiro ponto, F1, está aqui o segundo ponto, F2. E são 2 pontos no primeiro quadrante, né? Tá, mas isso aqui é uma parte da substituição. Eu só substituí um ponto. Tem que substituir outro ponto agora. Qual é o outro ponto que tem que substituir? Vamos voltar aqui, ó. É o ponto que tem coordenada x e menos x, né? Então, vamos substituir aqui o outro ponto. Eu vou chamar de ponto F2, que tem coordenada x e menos x, certo? E esse ponto aqui, ele pertence a x2 mais y2, menos 2 menos 6, né? Ele pertence à circunferência, que é x2, y2, menos 2x, menos 6y, né? Menos 2x, menos 6y, mais 2 igual a 0. Então, esse ponto pertence à circunferência. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o ponto e vou substituir. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, continua. Aqui vai ficar menos x, né, no lugar do y, elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 6 vezes, bem aqui é um y, né? Bem aqui é um y, certo? Só que no lugar do y a gente vai colocar menos x, né? Mais 2 igual a 0. Então, isso aqui dá x ao quadrado. Esse aqui também dá x ao quadrado, né? Porque está negativo, eleva ao quadrado vai ficar positivo. Aqui vai ficar, ó, menos 2x. Aqui vai ficar mais 6, né? Aqui vai ficar mais 6 vezes x, mais 2 igual a 0. Se juntar, ó, esses dois, juntar esses dois aqui, aqui vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Aqui vai ficar 4 vezes x mais 2 igual a 0. Vou simplificar aqui a equação, vou dividir todo mundo por 2. Fica x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1 igual a 0. Vou calcular aqui o delta da equação. O delta vai ser b ao quadrado, ou 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O meu delta da equação vai ficar 4 menos 4 aqui, vai dar 0. Quando a gente for fazer o cálculo das raízes, né? Fica assim, ó, fica menos b, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta, ó, 0, e 2 vezes a. 2 vezes 1 aqui vai dar 2, né? E aí aqui, o que é que a gente vai encontrar? O mais 0 e o menos 0 cancela, o x vai dar menos 1. Daí, se o x vai dar menos 1, esse ponto aqui, que na realidade a gente descobriu que esse aqui não é nem o segundo, é o terceiro já. Porque na primeira substituição que eu fiz, já deram 2 pontos distintos, né? Então, esse F2 aqui que eu estou chamando, ele é assim, ó, é o valor do x, né? Tá aqui, ó, o valor do x. O valor do x é menos 1, o valor do x. E o valor do y? O valor do y é o oposto do x. O oposto do x é 1, tá aqui. Então, onde é que está localizado esse ponto aqui, ó? O x é negativo e o y positivo. Isso aqui é um ponto, vou colocar aqui, ó, é um ponto do segundo quadrante, né? Esse ponto aqui é um ponto do segundo quadrante. Então, a resposta dessa questão, o que é? A pergunta da questão é a seguinte, eu queria determinar, gente, eu queria determinar aqui onde é que estão os pontos F, né, que são equidistantes dos eixos e ainda pertencem à circunferência. Então, a minha resposta seria dizer o seguinte, vamos lá, qual seria a resposta aqui da questão? A resposta seria dizer que são 3 pontos. Aí a única alternativa que tem 3 pontos é a alternativa da letra C, né?
já dava para matar aqui. São 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante. Vamos avançar aqui, ó. Realmente, ó, são 2 pontos no primeiro quadrante. E tem mais um ponto aqui, ó. Um ponto que é do segundo quadrante. Então, são 3 pontos de interseção, sendo 2 no primeiro quadrante e 1 no segundo quadrante. Alternativa, então, da terceira questão. Alternativa letra D de dado. Esse é o resultado da nossa questão de número 3. Pessoal, de boa essa questão aí? Tranquilo para vocês? A terceira? E sim, vamos adiante agora, né? Vamos para a questãozinha de número 4, então. Bora lá. Passamos aqui, vamos lá, questão 4. Questão 4, gente, diz assim, ó, um aplicativo de videoconferências estabelece para cada reunião um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre... Aí eu quero, na realidade, aqui, ó, uma ordem de grandeza, né? Entre 10 bilhões e 100 bilhões, entre 100 bilhões e 1 trilhão. Então, é um aplicativo de videoconferência. O código desse aplicativo são 10 letras e você pode usar de um alfabeto com 26. Aí eu quero saber a quantidade de códigos. Então vamos lá começar a nossa questão aqui. O número de códigos ele vai ser formado exatamente por 10 letras. Então, 1, 2, 3, 4, são 10 letras. Cada uma das letras pode ser qualquer uma do alfabeto que eu quiser. Então, tem 26 possibilidades, 26 possibilidades, 26, 26, até aqui tem 26. Multiplica, né? Você define a primeira, a segunda, a terceira. Então, esse resultado aqui, ele vai dar quanto? Vai dar 26 elevado a 10. Então, o número de códigos que a gente consegue formar seria esse aí, ó. O número de códigos é 26 elevado a 10. Só que na alternativa não tem o 26 elevado a 10. Na alternativa tem uma ordem de grandeza. Então, vou ter que mexer aqui um pouquinho. Aí, como é que a gente sabe que caminho a gente vai tomar? Primeira coisa interessante é o seguinte. Aqui tem negócio um logaritmo de 13 na base 10. Então, se tem um logaritmo de 13 na base 10, então, em algum momento, esse 13 vai aparecer. Eu vou forçar para o 13 aparecer, tá certo? Eu vou dizer que esse 26 elevado a 10, eu vou transformar assim, ó. 2 vezes 13... 2 vezes 3 é 26. Isso aqui tudo é elevado a 10. Então, esse meu número n vai ser assim, ó. Ele vai ser 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10. Certo? Eu acabei quebrando aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco. Então, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. E o 13 também elevado a 10. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. O que é que o enunciado da questão deu para a gente? O enunciado da questão deu para a gente, eu coloquei essa observaçãozinha bem aqui, ó. E o logaritmo de 13 na base 10, ele é aproximadamente 1,114. Se a gente utilizar a definição, né, de logaritmo, então eu vou dizer que o número 13 é aproximadamente 10 elevado a 1,114. Isso aqui vai ajudar em quê? Vai ajudar no seguinte. Bem aqui, ó, eu encontrei, pessoal, um valor aproximado para o 13. O 13 dá aproximadamente 10 elevado a 114, né? Aliás, 1,114. Então, esse 13 eu posso substituir bem aqui, ó. Mas aí, quando a gente substituir o 13 aqui, a gente já sabe que o valor que a gente está obtendo é um valor que é aproximado. Então, eu poderia dizer assim, ó, esse n, que representa o número de códigos, vai ser 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 fica 1024, 2 elevado a 10. Vezes o 13. Aí o 13, ó, eu vou trocar por 10 elevado a 1,114. É só o 13. Isso aqui tudo elevado a 10. Aí presta atenção num detalhezinho para a gente acabar corrigindo. Agora, pessoal, esse sinal de igual aqui, ele já não funciona mais. Por que ele não funciona mais? Porque o 13, ele não é exatamente igual ao 10 elevado a 1,114. O 13 é aproximadamente isso.
Então, vou dizer que esse número n que está aqui, ele vai ser aproximadamente... Aí, como é aproximadamente? Você olha para as alternativas. As alternativas todas têm potência de base 10, né? Milhão, bilhão, trilhão. Onde tem esse 1024 aqui, eu vou colocar o 1024 da seguinte maneira. Deixa eu só apagar um negócio aqui que a gente escreveu a mais. Vou colocar assim, ó, no lugar desse 1024, a gente vai colocar 1000, né? No lugar do 1024. Isso aqui é uma potência de potência. Tu repete a base, multiplica os expoentes. 1,114 vezes 10, isso aqui dá 11,14. Aí eu vou dizer agora que esse número n, ele vai dar aproximadamente 10 elevado ao cubo, que é o 1000, vezes 10 elevado a 11,14. Então, n dá aproximadamente 10 elevado a, repete a base e soma, né? 10 elevado a 14,14. Certo, mas quanto é que dá 10 elevado a 14,14? Quanto é que dá esse resultado aí? 10 elevado a 14,14. Não sei o resultado, mas eu posso dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer para vocês que esse 10 elevado a 14,14, com certeza, ele é maior do que 10 elevado a 14, né? E aqui é 14,14 dá mais. Mas ele também é menor do que o 10 elevado a 15. Ele é mais do que o 10 elevado a 14, mas é menos do que o 10 elevado a 15. 10 elevado a 14, por sua vez, eu vou fazer assim, ó. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 12. Ah, porque tu vai fazer o 10 elevado a 12? Porque a questão me disse, ó, que o 10 elevado a 9, ele é bilhão. Se o 10 elevado a 9 é bilhão, mais 3 zeros, então isso aqui vai dar 1 trilhão, né? O 10 elevado a 12. Então, ó, o 10 elevado a 14 que estava aqui, eu quebrei. Ficou 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 12. Esse 10 elevado a 12 é trilhão, isso aqui é 100. Então, isso aqui dá 100 trilhões, né? Isso aqui dá 100 trilhões. Nesse lado aqui. E no outro lado, ó, 10 elevado a 15. Tá, mas 10 elevado a 12 já é o trilhão. Então, 10 elevado a 15 é 1 quatrilhão, né? É 1000 vezes o milhão. Então, esse número n que a gente quer determinar, ó, que é esse valor aqui, ele está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão. Então, entre 100 trilhões e 1 quatrilhão, a resposta da quarta questão, alternativa letra E, questãozinha de combinatória que envolve um pouquinho, de forma bem elementar, a parte de logaritmo. É só o conceito, é só a definição de logaritmo. Beleza? E aí, pessoal, tranquilo para vocês essa aqui? Então, lembrando que o nosso encontro aqui, a gente vai acabar dividindo em duas partes. Essa primeira parte, essa primeira aula, eu vou resolver 5 questões. Numa outra aula, a gente resolve mais 5 questões. E aí, a gente vai tentar diversificar para colocar sempre assuntos que são distintos em relação aos outros. A não ser que a gente se note que tem algum assunto que tem uma relevância muito grande, aí se for uma abordagem diferente, a gente acaba cobrando, trabalhando com vocês. Mas, a princípio, vamos tentar trabalhar uma questão de cada tema, tá? Então, questão de número 4, a alternativa da questão de número 4, item é questão de número 4. Tranquilo? Essa? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 4 já foi. Vamos aqui para a questãozinha de número 5. O que é que diz a questão 5? Questão 5 diz assim, gente. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto ou amigo oculto. Cada nome é escrito num pedaço de papel que é colocado em uma urna e cada participante retira um deles ao acaso. Aí eu quero saber qual é a probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome. Então vamos colocar aqui. Os nomes são os seguintes, tá, gente? Tem a Cláudia, tem o Paulo, tem o Rodrigo e tem a Ana. Isso aqui são os nomes, certo? O que é que seria, o que é que poderia acontecer e acaba inviabilizando esse amigo secreto? É se todo mundo tirar seu próprio nome. Então, vamos imaginar o seguinte, ó.
A Cláudia tirou o nome dela, o Paulo tirou o nome dele, né? O Rodrigo tirou o nome dele, a Ana tirou o nome dela. Se isso aqui acontecer, o que é que a gente vai dizer a respeito do sorteio? Desse jeito aqui, a gente vai dizer que o sorteio não vale. Por quê? Porque foi o pior caso, porque todo mundo pegou o seu próprio nome. Mas vamos supor que seja assim, ó. Aqui, ó, a Cláudia pega o nome dela, o Paulo pega o nome dele, e aí quando você for formar essa outra aqui, ó, aqui vai ser a Ana e aqui vai ser o Rodrigo. Então vejam que esses dois aqui, eles pegaram papeizinhos que não correspondem ao nome dele, né? Mas pelo fato desses dois aqui pegarem papéis com o seu próprio nome, isso aqui já inviabiliza a brincadeira do amigo secreto. E de novo eu vou dizer que essa brincadeira não vale, porque tem pelo menos uma pessoa que já retirou o próprio nome, tá? Mas se fosse assim, ó, se bem aqui eu colocasse a Ana, bem aqui eu vou colocar o Rodrigo, bem aqui eu vou colocar o Caio e bem aqui eu vou colocar o Paulo. Ninguém pegou o nome dele, né, ó? A Ana não pegou o nome dela, né, ó? A Ana não pegou, nem o Rodrigo pegou, nem o Paulo pegou e nem a Cláudia pegou. Então, isso aqui, ó, é exatamente um exemplo do que eu quero. Eu quero uma sequência em que nenhum elemento dessa sequência esteja na sua posição original. Vamos ver outro exemplo. Aqui vai ficar o Paulo, aqui vai ficar a Cláudia, aqui vai ficar a Ana e aqui vai ficar o Roberto. Se essa sequência sair, essa sequência ela também me ajuda, ó. Porque vamos lá, a Cláudia não pegou o nome dela, nem o Paulo, nem o Rodrigo, nem a Ana. Então isso aqui é uma outra sequência em que nenhum dos elementos está na sua posição original. Vocês lembram como é que dá o nome dessa sequência aqui? Sequência em que nenhum elemento está na posição original. Essa sequência aqui é o nosso famoso desarranjo, né? Desarranjo ou permutação caótica. Então, desarranjo ou permutação caótica é uma sequência onde nenhum dos elementos está na sua posição de origem. Então, o que é que a questão pediu, gente? A questão pediu para a gente fazer o cálculo da probabilidade, tá? Probabilidade de quê? De nenhum participante retirar o próprio nome. Tá, mas a própria definição de probabilidade é assim, ó. Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. O que é o número total de casos? Número total de casos é o número total de sequências que a gente consegue formar com esses quatro nomes. Então, olha só, se eu quero o total de sequências com esses quatro nomes, em nenhum momento a gente vai acrescentar ou vai tirar. A gente só vai trocar a posição. Então, se eu vou só trocar a posição, eu vou fazer uma permutação com esses quatro que está aqui. Então, isso aqui representa o quê? Representa todas as sequências possíveis que a gente pode criar. E o que é favorável? Favorável é você ter uma sequência em que os quatro elementos estão em posições erradas. Essa sequência é um desarranjo, né? Desarranjo com quantos elementos? Desarranjo com quatro elementos. Aí vai ficar assim, ó. Aqui em cima é um desarranjo com quatro elementos. Quando for fazer o cálculo da probabilidade, aqui embaixo está 24, a gente já fez tantas vezes que a gente acaba memorizando, né? É o 4 fatorial, que é a permutação de 4. Esse 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui em cima é o desarranjo de 4 elementos. Eu vou botar aqui, daqui a pouco a gente justifica, dá 9, né? São 9 desarranjos. Com 4 elementos você tem 9 desarranjos. Aí dá para simplificar esse aqui por 3, esse aqui por 3. Aqui vai ficar 3 oitavos. A alternativa seria 3 oitavos. Alternativa da letra D de dado para a questão de número 5. E aí, gente, nessa própria questão de número 5, chama a atenção de uma coisa. Achando como é que tu sabe que o desarranjo de 4 elementos dá 9? Porque a gente já fez tantas vezes o desarranjo com 4 elementos que você memoriza que é 9. Como o desarranjo de 5 elementos, se eu precisar, vai dar 44. Se você não souber memorizado isso, você vai ter que botar a fórmula, né? Desarranjo com 4 elementos. Desarranjo com 4 elementos é 4 fatorial, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3,
mais 1 sobre 4. Aí esse tipo de questão aqui é sacar, porque você tem que desenvolver, né? Esse 4 fatorial vai dar 24, ó, que é o 4 fatorial. Esse 1 menos 1 tu já cancela. Aqui vai sobrar 1 sobre 2 fatorial, fica 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, ó, que é o 3 fatorial, que é 6, mais 1 sobre 24. Quando você for multiplicar, fica assim, ó, 24 vezes 1 meio vai dar 12, menos 24 vezes 1 sexto vai dar 4, mais 24 dividido por 24 vai dar 1. Quando a gente for fazer a nossa continha, ó, 12 menos 4 dá 8, 8 menos 1 vai dar 9. Eu prefiro evitar essa conta e já botar resultado direto, que deu 9, né? Então, gente, questão de número 5, alternativa final, letra D de dado, questão essa do tema de probabilidade. Aí só reforçando o que eu comentei aqui no comecinho desse nosso bate-papo, nesse nosso encontro. Eu vou dividir essas questões de primeira fase da FUVEST, a gente vai acabar dividindo em 2 lotes, né? Eu vou resolver uma parte das questões agora com vocês. Depois vocês vão receber o outro pack, né, com mais 5 questões, para juntar a gente fazer pelo menos 10 questões, questões voltadas para a preparação para a prova da FUVEST, beleza? Então, nesse meio, o que é que seria interessante? Peguem provas anteriores, tentem refazer, para ver o que é que realmente vocês estão se enrolando, tranquilo? Galera, no mais, obrigado aí pela participação, né, pela audiência aí de vocês. A gente se encontra depois com o segundo bloco da parte de resoluções de questões para a prova da FUVEST, beleza? Grande abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Valeu!